Nobres colegas, é uma grande satisfação, agradeço pelo convite de poder fazer parte desse mini curso. E a ideia inicial é para trazer para os senhores algo focado no agronegócio. Então, dentro do agronegócio, que são os trabalhos que, hora adiante, estarei trabalhando nos meus cursos, nos meus vídeos, nós precisamos entender algumas partes. E nesse momento, nessa apresentação específica, vamos conversar sobre a questão do agronegócio voltado para a gestão. E principalmente no falar da gestão, nós vamos estar falando dos níveis de hierarquias que, em sua maioria das empresas do agronegócio, tem. Então, nós vamos trabalhar voltado na questão do organograma. Então, quando se fala do organograma, nós temos que entender um pouquinho da essência, né? Então, o organograma, ele foi extraído do formato da igreja e principalmente da igreja católica e do formato do exército. O exército se organizou para que tenha o seu comando e as suas respectivas responsabilidades e organizado para que em momentos de ataque, em momentos necessários, ele tenha tudo estruturado, sua equipe. Para isso veio para dentro das empresas, então ela veio organizar a empresa, para departamentalizar a empresa, para que se torne mais ágil, mais produtiva e mais rentável. Então isso se perdurou por muito tempo. Até algumas empresas, o crescimento dela era o próprio proprietário que fazia praticamente quase que tudo. A contabilidade, o financeiro, a gestão, a venda, a cobrança, o comercial. A única coisa que às vezes precisava de pessoas externas seria para as áreas técnicas, como a área jurídica, como a área médica, como a área de engenharia, etc. Bem, ao decorrer do tempo foi se passando e as empresas foram reestruturando. E aí, normalmente, hoje, mudou-se do presidente da empresa para o CEO. Então passou-se essa pessoa, esse profissional, responsável por todo o organograma e os resultados da empresa. Então dali saem as diretrizes para que a empresa possa trabalhar e buscar resultado. Bem, como na maioria das empresas ela foi crescendo, e ao porte, dependendo, tem algumas de pequeno porte, algumas de maior porte, tem algumas que diferencia regional, estadual, mas estou pegando assim como um parâmetro de uma empresa. Aí essa empresa, esse profissional, ele viu a necessidade de você ter alguns níveis, vamos chamar assim o segundo escalão, que eu precisaria ter alguns diretores. Algumas empresas traz aqui os diretores que são proprietários da própria empresa ou são da família. Outras empresas trazem para esse nível profissionais da área do mercado. E aí cada empresa tem um formato, um diretor administrativo financeiro, um diretor da parte industrial, um diretor da parte comercial e logística, um diretor da parte agropecuária e normalmente se trabalha aí com 3, 4 supervisores, depende do tamanho da empresa, diretores. Então dentro desse processo de diretores, se estabilizou 3 ou 4 diretores, também a abrangência de atividade desses diretores é um pouco extensa para alguns e se faz necessário, dentro da estrutura da empresa, criar-se algumas caixinhas, onde são algumas gerências. Área industrial, uma gerência de produção, uma gerência de manutenção, uma gerência de qualidade, uma gerência de recursos humanos, uma gerência de custo, uma gerência de TI, e assim uma gerência logística, uma gerência comercial, e assim sucessivamente, a gerência agropecuária, a gerência de facuração, a gerência da parte de campo, e assim sucessivamente. E se cria diversas gerências. Vamos dizer que essa gerência, nós estamos falando do terceiro plano, terceiro escalão. Ele sozinho também se demandou, se entende que é muito abrangente a sua área de atividade, ele necessariamente precisa ter
uns coordenadores. Então ele precisa, dentro dessa aqui, que seria a quarta camada da hierarquia, que são coordenadores, eu preciso ter alguns coordenadores abaixo da gerência para que eu consiga desenvolver velocidade, controle, administração, resultado, etc. Então ele auxilia para dar suporte para a gerência, que automaticamente vai dar para o diretor para chegar ao objetivo que o CEO delegou para a equipe. O coordenador, por si só, depende da área dele, ou ele não tem especialidade específica para aquele departamento, ou o departamento se torna um pouco abrangente. Ele faz necessário ter alguns supervisores por departamento. Se eu estou na parte de manutenção, supervisor para elétrica, um para a parte de manutenção, um para a parte de frio. Se eu estou na área industrial, um para a parte de abate, um para a parte de processamento, um para a parte de industrialização, e uma parte de câmara fria, expedição, etc. Então você acaba tendo uma agilização, você acaba tendo alguns pontos na tua indústria que faz ser necessário ter supervisores. Também eu tenho na parte, aí o supervisor, como ele está no processo industrial, e o processo dele é grande, ele tem algumas linhas de produção, algumas linhas específicas que demandam cuidado, demanda padrão, demanda velocidade, demanda uma atenção específica, que o supervisor não consegue, porque ele tem um setor chamado área industrial, no mínimo aí é de 50 a 400 pessoas por supervisor, e quando vai para a administrativa aí é 10 a 12 colaboradores por supervisor. Então esse supervisor na área industrial, ele se torna um pouco grande a atividade para ele ter a visão do todo. Ele acaba, então, criando a empresa, não ele, a empresa acaba criando outros cargos que chama-se líder de produção, outros chamam facilitador de processo e operadores. Então lá numa sala A, eu tenho lá 10 líderes e tem um supervisor. Alguns têm mais líderes, alguns têm menos, mas você tem lá os líderes, né? E aí na última, que seria a 7ª camada, é onde está quem faz a empresa ganhar dinheiro. São o pobrezinho do Adelino aqui, lá embaixo. Aqui estão nossos funcionários, essa parte aqui. Então o que acontece? As empresas trouxeram esse modelo e continuam dentro desse modelo. Só que agora está tendo mais problemas ainda. Por quê? A cada gerência, ele tem no mínimo mais um secretário ou uma secretária. O coordenador agora já quer uma sala e também quer uma secretária, para ele também é de ferro. O supervisor, verificando que o gerente já tem uma secretária e tem uma sala, ele também já quer uma sala, ele quer um computador e também já quer uma secretária. E aí isso vai para o líder. Então já tem empresas que o líder já tem seu auxiliar. Então já tem o líder, já tem o auxiliar. Então você aumentou o quadro, esse quadro se inchou muito. E o maior salário da empresa não é aqui. O maior salário da empresa está nesse grupo aqui, ó. Então, se as empresas não fazerem uma autoavaliação e uma reestruturação nesse quadro de gestão, ela está seriamente complicada, tem sérios problemas para poder fazer essa mudança pós-pandemia. Que nesse momento pós-pandemia, a empresa foi um estudo, foi um aprendizado de mais de 2 anos que precisa mudar. E é esse grupo aqui que precisa ser trabalhado muito forte nas empresas. E pasmem, senhores, na maioria das empresas, eles estão batendo aqui, ó, que o problema está aqui, ó. E eu não vejo isso não, eu vejo que o problema está aqui, ó. É aqui que precisa mudar. A hora que você mudar aqui, esse pessoal aqui vai chover. Esse pessoal vai que você manda, esse pessoal são guerreiros, são batalhadores, são pessoas que de garra, pessoal de batalha mesmo, está aqui, ó. Agora aqui tem muitos comandos que precisam aprender. E o que ocorre? Você com uma estrutura, a tua empresa fica lenta, o teu processo fica lento, as tuas informações que saem daqui para chegar aqui,
ela sai filtrada para chegar aqui. E muitas das sugestões dos colaboradores daqui para chegar aqui, ela passa por vários filtros e chega aqui totalmente diferente. Então, a empresa engessa, fica lenta, dá prejuízo, não consegue dar o giro na empresa. Por quê? Porque o problema está aqui. E as empresas não conseguem visualizar que o problema está aqui. E começa a bater que a situação está aqui. Aqui é fácil de resolver. Agora, essa questão aqui que é a mais dificultosa que tem que fazer. E para a empresa se tornar, no momento atual da economia, no momento atual político, a situação financeira, o juro alto, você precisa otimizar o seu processo, a parte operacional, mas precisa reorganizar isso aqui. Porque dentro do processo que a gente vem vivenciando, se observa que cada vez mais, inclusive se for fazer uma pesquisa para esses colaboradores, esse grupo aqui, eles vão dizer que está precisando mais gente, vão querer mais um secretário, mais um para servir cafezinho, mais uma conexão. E não é aqui que a empresa dá o giro, a empresa dá o giro aqui, ó. Precisa aqui? Sim, precisa ter profissionais de inteligência aqui, para ganhar na inteligência, na velocidade, na economia, no bom negócio, na padronização, mas eu preciso aqui, ó, aqui e aqui. São esses pontos que eu preciso trabalhar. Então a informação sai do colaborador, aqui dos funcionários, e ela vai passando por todos os degraus dos líderes para chegar aqui em cima. Então quando chega aqui em cima, ou já chegou tardio, ou a informação já não é mais tão importante como seria se a velocidade tinha sido tomada naquele dia ou naquele momento. Então quando chega aqui em cima, a informação chega às vezes distorcida, ou chega outras informações de acordo com o entendimento e a crença e valores de cada um desses níveis que estão tendo aqui. De outra forma, o presidente da empresa, o CEO, reorganiza e passa para seus diretores as diretrizes para que ela viesse essa informação, que venha essa informação, para chegar aqui nos colaboradores para buscar resultado. Essa subida de informação e essa descida se torna muito lenta e muitas vezes com muitos vícios. Cada um deles filtra no pensamento e na forma que ele acredita. E aí chega aqui embaixo, muitas vezes a gente não consegue, a empresa não consegue ter o resultado mais correto. Bem, o que fazer? Dentro desse cenário, o ideal hoje na empresa é você fazer o funcionograma. Esse funcionograma eu tenho que reduzir os meus níveis. O ideal seria 3 faixas. A primeira, aliás, aqui vamos dizer que é a primeira, a segunda e a terceira. 3 níveis. Então eu reduzo de 7 níveis que eu tenho na minha empresa e eu passo para ele para 3 níveis. Isso vai me dar velocidade, vai me dar padrão, vai me dar diretrizes, confiabilidade, segurança, retorno rápido e veloz. E a empresa vai se tornar muito mais competitiva e com um resultado muito mais importante do que ela já tem. Então, dentro do cenário que eu visualizo, há meus 45 anos, trabalhando na atividade do agronegócio, é que essa é uma área das mais difíceis e complexas para se trabalhar, porque na maioria das vezes, nessas estruturas tão familiares, nessas estruturas eu tenho acionistas, proprietários, e há uma questão muito grande aqui que chama a questão de status. Eu quero que o meu status seja como diretor, eu quero que o meu status seja como gerente. E isso faz com que eu acabe criando outros cargos desnecessariamente dentro de um processo industrial. E aí eu não consigo tornar a empresa vencedora. Porque outro fator que é importante nessa alteração
é que dentro da empresa, no meu processo industrial, eu tenho o meu processo. O quadro de colaboradores, ou se eu transformar até a questão financeira, vou falar aqui em pessoas. O meu quadro do colaboradores, de uma empresa X, não vou falar o nome, de uma empresa X, 40% dos colaboradores está aqui no processo. Eu estou com 20% deles estão aqui na parte administrativa. E 40% está na área de apoio. O custo que está trazendo para o nosso produto, sendo que esses aqui que eu estou falando de 40%, são isso aqui, ó, de linha de produção. Então, pasmem, senhores, mais uma outra situação. Quando eu estou falando disso aqui dentro do processo industrial, eu tenho mão de obra direta e mão de obra indireta. Então isso aqui, quem está apanhando a mão na massa, realmente fazendo o processo, realmente fazendo, que eu tiro fora aqui, quem limpa, organiza o setor, eu tiro aqui os operadores, eu tiro aqui os lideranças, essas pessoas são horas indiretas. As diretas são quem realmente está com o processo na mão, com a faca, cortando, trabalhando, está ali direto no processo, ligado no processo. Eu caio isso aqui por mais, então eu tenho aqui em torno de 35% que é realmente pessoas do processo. Então no meu quadro de 100 colaboradores na minha indústria, 35 estão ligados diretamente no processo, lá fazendo o dia a dia, fazendo o negócio acontecer, ponhando na mão, rendimento, qualidade, produtividade, padrão, etc. 5% são pessoas indiretas, que se ela estiver presente, vai auxiliar, mas talvez se não tiver, elas não vão fazer a produção. Quem faz são o pessoal do operacional. Então está muito caro, está muito desproporcional. Então as empresas precisam trabalhar nesse item aqui. As áreas de apoio têm que trabalhar no sentido de que o fato, esse é meu processo. Então todas as áreas que fazem parte de áreas externas, vamos pegar uma área de uma barra de processamento de aves, manutenção, recursos humanos, qualidade, CIF, administrativo, segurança, logística, comercial, etc, etc. Todas essas áreas são áreas de apoio para que esse processo funcione corretamente. Então tem que ser dado a base e o ênfase maior é para, na verdade são 3 linhas: o compras, o processo e a venda. É aqui que tem que o negócio estar junto. Compra, processo e a venda. Os demais tem que ser reavaliado. Precisa mesmo ter esse quadro de pessoas? Precisa ter esse número de hierarquia dentro de uma empresa? Então, senhores, há muitas empresas muito boas, conseguiram ótimos resultados, mas tem muito camisa 10. E eu não vi até hoje nenhum time campeão e nenhuma empresa campeã, todos camisa 10. E nem todos atacantes e nem todos goleiros. Então tem que ter cada pessoa uma função. Mas reavaliar se realmente eu, com a minha equipe certa, consigo tornar essa empresa mais vencedora, com melhores resultados. E nesse conceito que nós vivemos hoje, eu diria assim, como sugestão para vocês: jovens administradores, gerentes, supervisores, proprietários, empresários do agronegócio, reavalie isso. Reavalie como está a sua empresa. Veja quantos ar-condicionados tem ligado durante o dia, quantas salas tem, quanto cafezinho fica tomando. Enquanto o pobre coitado funcionário, no máximo, ele toma água, no máximo. E aqui é o resultado. Então, eu verifico e defendo as empresas fazer essa autoanálise dessa gestão para se tornar vencedora. Pós-pandemia, mercado do jeito que nós estamos, guerra em diversos países, situação econômica,
Quem não fazer o tema de casa, o cliente não paga a ineficiência da sua empresa. E a sua ineficiência da sua empresa pode ter alguma coisa aqui. Mas eu diria que 90% eu afirmo que está nesse nível aqui. Ó. 90% do resultado da sua empresa é com má gestão desse estado aqui. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar com vocês. Se encontramos em qualquer momento.